Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal Literatura Sem Fronteiras e eu sou Antônio Pantiarelli. O canal Literatura Sem Fronteiras dedica-se exclusivamente a falar de literatura e literatura de qualidade. Todas as segundas-feiras nós estamos aqui para bater uma bola, trocar uma ideia sobre um grande autor, uma grande obra, um romance, conto, crônicas, ou seja, para falar dos livros que você já os leu e quer rediscutir, ou que você não leu, que você não conhece, mas que você precisa conhecê-los. Eu sou professor de literatura e crítica literária, eu tenho um mestrado pela Pontifícia Universidade Católica, e se você está chegando agora e quiser nos prestigiar, eu gostaria então que você se inscrevesse no nosso canal. Aí embaixo tem um botãozinho chamado inscreva-se, basta você clicar nesse botão. Ao lado tem uma campana, um sininho que se você acionar toda vez que nós postarmos uma nova videoaula, você será lembrado. E as videoaulas são postadas aqui no YouTube, a gente sobe as aulas sempre às segundas-feiras a partir das 14 horas. Nesta nova temporada, nós estamos falando de grandes autores europeus. Nós falamos aqui já de gente como James Joyce, tem uma aula sobre James Joyce e seu mais importante romance, que foi Ulisses, um dos livros mais comentados do mundo, mas também um livro que não foi lido por muita gente, pouca gente encarou de fato Ulisses. Então, se você é um daqueles que ainda tem intenção, né, ou quer conhecer obras de James Joyce, esta aula é uma aula onde eu tentei ser didático, tentei dar os caminhos para que você se interesse e não desista no meio, como muita gente faz. Está lá, é só você entrar na área de busca, digitar meu nome, Antônio Pantiarelli, Pantiarelli com 2 L's no final, ou o nome do canal, que é Literatura Sem Fronteiras. Na semana passada nós falamos de um grande autor alemão, na minha opinião, um dos maiores autores do século XX, que foi Thomas Mann, o alemão Thomas Mann, está lá também. E se você quiser maratonar, né, está na moda maratonar filme, maratonar série, se você quiser maratonar literatura de qualidade, nós falamos anteriormente de 4 grandes autores latino-americanos que ganharam o Prêmio Nobel de Literatura. Nós falamos do chileno Pablo Neruda, nós falamos do mexicano Otávio Paz, dois grandes importantes poetas, nós falamos do peruano Mário Vargas Llosa e nós falamos do colombiano Gabriel Garcia Marques. Foram 6 latino-americanos que ganharam prêmios. Eu escolhi esses 4, que eu acho que são bastante significativos. 2 escritores de ficção, Gabriel e o Mário, e 2 poetas, o Pablo e o Otávio. Tá bonitinho lá, você pode maratonar. Quer outra série para maratonar? Tem também uma série de 4 grandes autores norte-americanos, 4 feras. Eu falei de Ernest Hemingway, eu falei de Truman Capote, eu falei de William Faulkner e eu falei de J.D. Salinger, do Apanhador no Campo de Centeios. 2 deles também prêmio Nobel de Literatura, Ernest Hemingway e William Faulkner. Está bonitinho lá e você pode recuperar e maratonar. Bom, e hoje? Hoje, então, nessa terceira aula da temporada de grandes autores europeus, eu escolhi falar de uma escritora, eu escolhi falar de Marguerite Yourcenar. Já ouviu falar de Marguerite Yourcenar? E aqui eu já começo fazendo uma correçãozinha. Na aula passada, quando eu fiz a chamada para a aula de hoje, eu disse que nós íamos falar de uma escritora francesa, mas todo mundo sabe que Marguerite Yourcenar nasceu na Bélgica, apesar de ter feito uma boa parte da sua carreira como escritora na França, ela tem cidadania francesa, e inclusive foi a primeira mulher a ingressar na Academia Francesa de Letras, mas ela não é francesa de nascimento, ela é belga. Então vamos dizer que ela é uma escritora franco-belga. Então, é sobre essa escritora franco-belga, uma das mais importantes escritoras do século XX, Marguerite Yourcenar, que vai ser a nossa videoaula de hoje. Você já leu Marguerite Yourcenar, conhece? Para falar de Marguerite Yourcenar, então, eu escolhi 2 romances, que, na minha opinião, são os romances mais importantes da Marguerite.
Um é este aqui, não sei se dá para ver, A Obra em Negro, que é um livro que ela publicou em 1968, e depois nós vamos falar então do seu romance mais famoso, né? Marguerite Yourcenar, conhecida por este livro aqui, este romance de 1951, um romance que ela levou mais de 30 anos para burilar. Ela começou pesquisando sobre o imperador Adriano, ainda muito jovenzinha, mas a obra foi publicada em 1951 e é, sem sombra de dúvida, o mais famoso e um dos mais importantes romances dessa escritora franco-belga. Então, nós vamos bater uma bola, conversar mais a miúde sobre esses dois romances e eu espero, então, até o final desta videoaula, ter despertado o seu interesse para conhecer a obra em negro e a obra de Marguerite Yourcenar. Tranquilo? Vamos lá? Lembrando-se, então, que se você não inscreveu no nosso canal, você pode fazer agora, dá um pause aqui, vai lá, se inscreve e prestigia o canal Literatura Sem Fronteira. Ok? Então, Marguerite, o nome de batismo dela, vamos ver se eu não escorrego na pronúncia, é Marguerite Cleneveur de Crèvecoeur. E ela adotou, então, o nome de Marguerite Yourcenar. Se você pegar o sobrenome dela, Crèvecoeur e Yourcenar, você vai ver que Yourcenar é um anagrama do sobrenome dela. Então, ela transformou o sobrenome, né, que é um anagrama. Ela nasceu na Bélgica, em Bruxelas, no dia 8 de junho de 1903, comecinho do século XX, e faleceu no dia 17 de dezembro de 1987, no estado de Maine, nos Estados Unidos. Uma vez a altura da vida dela, ela emigra para os Estados Unidos, e ela foi a primeira mulher a ingressar na Academia Francesa de Letras. Ela é uma pioneira, assim como Raquel de Queiroz aqui no Brasil. Ela ingressou na academia em 1980, digamos assim, que a Academia Francesa comeu mosca, né? Para admitir mulheres nos seus quadros. Bom, a Marguerite Yourcenar, ela é uma pessoa extremamente culta, ela teve uma formação em casa, né? Filhos de pais abastados que puderam dar-lhe uma boa educação. Ela aprendeu com o pai, né? E o pai ensinou latim para ela quando ela tinha 8 anos de idade. Depois, aos 12, ela foi aprender grego, ou seja, ela esmerilhava nas línguas clássicas, latim e grego, e ela morou uma temporada em Atenas também. Marguerite Yourcenar, uma mulher do começo do século, ela era um espírito livre, né? Ela estudou muito mais que a média das mulheres das suas contemporâneas. Ela teve a felicidade de ser filha de um pai intelectual que lhe proporcionou uma boa educação. Ela pôde viajar pela Europa, pôde morar na Grécia, depois se instalou em Paris, né, onde ela desenvolveu boa parte da sua escrita. E ela escreveu um primeiro romance, então, que foi publicado em 1929, que se chama-se Alex, ou Tratado do Vão Combate, inspirado no escritor André Gide. Trata-se de uma longa, o romance, resumindo ele assim, trata-se de uma longa carta que um homem, né, escreve à sua esposa confessando a sua homossexualidade e o desejo de deixá-la. Né? Então, este foi o primeiro livro dela, enquanto ela vivia entre Paris e Atenas e flanava ali pelas ilhas gregas. Né? Em 1940, ela emigrou para os Estados Unidos, né, na Segunda Guerra Mundial, e obteve a cidadania americana em 1947, onde ela lecionava literatura inglesa, literatura britânica, ela ensinou nas universidades dos Estados Unidos. Então, cronologicamente, Marguerite ela escreveu em 1929 Alex, ou Tratado do Vão Combate, então essa carta que o marido escreve para a mulher explicando por que vai deixá-la. Depois ela escreveu La Nouvelle Eurídice, de 1931. Ela também era poetisa, ela escreveu Fogos e Poemas, em 1936. Memórias de Adriano, então, é de 1951. E aqui cabe um parênteses, ela começou a pesquisar sobre a vida do imperador romano
muito jovenzinha, lá em 1929, ela pesquisava, depois ela não se achava madura para escrever, depois ela desconsiderava, aí ela perdia os originais e começava de novo, ou seja, foi uma verdadeira epopeia até ela se sentir madura o suficiente para, então, concluir Memórias de Adriano, coisa que ela fez, então, em 1951. Depois ela vai escrever, publicar em 1968, uma obra bastante complexa também, que nós vamos falar um pouquinho mais detalhadamente aqui, que é a Obra em Negro, de 1968. Depois, O Tempo, esse grande escultor, a sua biografia de 1983, em forma de prosa lírica. Então, esta é Marguerite Yourcenar, que faleceu então em 17 de dezembro de 1987, aos 84 anos de vida. Viveu bastante, escreveu bastante, uma mulher adiante do seu tempo, uma mulher que, sem levantar a bandeira do feminismo, foi uma feminista, foi uma libertária e tem um papel muito importante na literatura mundial. Tranquilo? Então, nós vamos falar um pouquinho aqui, vamos começar pelo fim, vamos começar pela A Obra em Negro, de 1968. Ele foi publicado em 1968, como eu disse, é um livro, essa edição que eu tenho aqui, 295, quase 300 páginas, é uma edição do antigo Círculo do Livro, acho que você nem era nascido quando existia essa forma de leitura, a gente se associava ao Círculo do Livro e a cada mês recebia os dois livros. Não sei se está em catálogo ainda, mas se não tiver, você encontra facilmente este livro em sebos. E do que se trata, então, a obra em negro, né? A expressão a obra em negro vem da alquimia, vem de obra ao negro. É uma das fases da alquimia, existe a fase branca, a fase vermelha e a fase negra. Então, a obra em negro, em alquimia, significa a fase de separação e dissolução do que era, segundo reza a lenda, a parte mais difícil da grande obra, a fase em que o alquimista deve sucessivamente realizar a sua obra em negro, ou seja, ele passa pela fase branca, o vermelho, e chega então à fase negra, onde há a transmutação do chumbo em ouro. Então ela vai buscar esse termo da alquimia e adapta para a obra em negro. Então, segundo Yourcenar, trata-se de uma experiência sobre a própria matéria, ou se significava simbolicamente as provocações do espírito ao libertar-se de rotinas e ideias feitas. Significou, sem dúvida, uma coisa e outra distinta ou simultaneamente. Ou seja, ela vai falar aqui de um personagem, então ela parte de um personagem fictício chamado Zenon, que viveu lá no século XVI. Zenon era filho bastardo da irmã de um grande comerciante, e por ser um filho bastardo, ele então não é muito bem visto, e ele tem então ideias libertárias. Ele foi um homem do Renascimento, e a época que ela escreve é uma época de transição, né, da Idade das Trevas, a Idade Média, para o Renascimento, para o Iluminismo. E o Zenon, então, primeiro foi clérigo, que era o caminho natural, depois ele começa a questionar então a religião, torna-se filósofo, médico, alquimista, vai viajar pela Europa, e ela divide esse livro então em 3 fases. A vida errante é o primeiro episódio, a vida imóvel e a prisão. E Zenon é o símbolo do homem que procura, mas não pode apresentar a verdade, ou seja, dentro da filosofia, dentro do homem do Renascimento que questionava a Inquisição, ele é comparado, então, digamos assim, que ela se inspira na figura de Giordano Bruno, né, o italiano que foi filósofo, teólogo, matemático, viveu na Itália no século XVI, ou seja,
Zênon é um contemporâneo de Giordano Bruno, e ele foi condenado à morte na fogueira pela Inquisição. Então, Zênon seria uma figura, né, livremente inspirado no italiano Giordano Bruno, e ele é o símbolo, então, desse questionamento, né? Um espírito livre que, assim como Giordano Bruno, questionava, então, as leis, né? As leis da igreja, as leis da Inquisição, as rígidas leis da Inquisição, que não permitia que se questionasse sobre a Terra como centro do universo, né? O geocentrismo, ou que se questionasse as leis da Inquisição, a verdade da Inquisição, e Zênon, então, ele vai trilhar este caminho aqui. Ele acaba perdendo a liberdade, né? E ele é condenado. Ele é condenado perante um clero que também condenou Galileu Galilei, condenou Copérnico, Paracelso, ou seja, ele estava em boa companhia, a companhia de pessoas que pensavam pela própria cabeça. E tudo isso nos remete, então, à questão da reforma luterana. Né? O alemão Martinho Lutero, um belo dia lá, no dia 31 de outubro de 1517, ele prega assim, 95 teses, um tratado com 95 teses sobre as reformas que ele achava que devia ser feita na Igreja Católica, e Martinho Lutero, então, foi o pai do protestantismo, né? Ou seja, uma linha dentro da igreja que rompe com a Igreja Católica por não aceitar, sobretudo, a questão da venda das indulgências. Naquela época, então, o Papa era o senhor e o dono de tudo, o homem que mandava prender, mandava soltar, e a igreja vendia indulgências, né? Principalmente para quem era abastado, comerciantes abastados, gente da nobreza, que queria se livrar dos seus pecadilhos, e então essas pessoas compravam a indulgência da Igreja Católica, compravam o perdão de Deus e tinham um lugarzinho garantido lá no céu, compravam um pedaço do céu a troco de grandes fortunas que eram oferecidas à igreja. Então Martinho Lutero, ele escreve essas 95 teses e no dia 31 de outubro de 1517 ele vai pregar essas teses na porta da igreja de Wittenberg e vai causar então uma cisão na religião católica. Essa questão dos protestantes e dos católicos dura mais de 100 anos. Né? Houve uma sangrenta batalha que foi chamada de A Noite de São Bartolomeu, em 1572, quando milhares de protestantes morreram num ato de repressão ordenado pelos reis de França. Então é nesse caldo nascida do Renascimento, um trava-língua aqui, em que alguém se rebela, então, contra a Inquisição, contra os ditames da Igreja Católica e do Papa, que vai nascer, então, a figura então, de pessoas como Giordano Bruno, como Paracelso, como Copérnico, e Zênon de Marguerite Yourcenar, então, ele vai nesta toada. Né? Ele é uma pessoa que questiona, ele é uma pessoa que pensa com a própria cabeça. Né? Ele vai enveredar, então, pelo ramo da filosofia, pelo campo da alquimia, pelo campo da matemática, e Marguerite Yourcenar, então, vai tratar brilhantemente desta história em A Obra em Negro. Então, é um livro narrado na terceira pessoa, evidente, o narrador onisciente, né? E ela começa assim, abre aspas. Henrique Maximiano Ligre prosseguia através das pequenas etapas do seu itinerário rumo a Paris. Disputas opunham o rei ao imperador, mas ele tudo ignorava. Sabia apenas que a paz, velha de alguns meses, se desfazia, agora como um tecido já gasto pelo uso. Não constituía segredo para ninguém o fato de que Francisco de Valois continuava a espreitar o milanês como um amante a quem a amada desprezasse. Então ele vai, então é nessa toada que ela vai então narrar a história deste
desse livre pensador. Eu separei aqui umas frasezinhas do Zenão para dividir com você, se você me permite. Abre aspas. É estranho para nós, cristãos, sejam pretensas desordens na carne consideradas o mal por excelência. Não há quem castigue com nojo e raiva a brutalidade, a selvageria, a barbárie, a injustiça. Amanhã ninguém se lembrará de considerar obscenas as pessoas que vieram ver-me contorcer no meio das chamas. Depois tem um trechinho da conversa de Zenão com um clérigo que o visitou na prisão. Abre aspas. Eu livrei-me de fazer da verdade um ídolo, preferindo dar-lhe o seu nome mais humilde de exatidão. Então, nesta toada, contando a história de um libertário, de um pensador e de um alquimista chamado Zenon, que Marguerite Yourcenar vai falar. Então, ela cria um personagem fictício, este alquimista, filósofo e pensador, e o coloca dentro de acontecimentos reais, né? Fatos históricos, que foi o fim da Idade Média, a história de Giordano Bruno, né? A história de Copérnico, né? De Paracelso, pessoas que ousaram peitar a Inquisição e pagaram caro com isso. Né? Tanto Giordano Bruno como Zenon acabam condenados à morte numa fogueira. Então esse é o primeiro livro da Marguerite, que se você não leu ainda, eu recomendo vivamente que você o faça. Se você não teve a oportunidade de lê-lo, coloque aí na sua listinha dos livros que você deve ler antes de morrer. A obra em negro, que foi publicada originalmente em 1968. Tranquilo? Até aqui, tudo bem? Bom, para concluir então a história da obra em negro, uma curiosidade, o jornal Le Monde listou a obra em negro em 26º lugar na lista dos 100 maiores romances do século XX. E existe lá em Bruxelas, se você não foi ainda, para quando você for visitar Bruxelas, o Parque de Gemont, onde estão gravadas em pedra 14 citações da obra em negro de Marguerite Yourcenar, chamado Passagem Marguerite Yourcenar, nesse parque, para quando você for a Bruxelas. Tranquilo? Bom, o outro livro, então, sobre que eu quero conversar mais a miúde com você é este aqui. Este é o romance mais famoso. Perdão, minha garganta não está boa hoje. Espero chegar até o fim dessa videoaula. Marguerite Yourcenar é conhecida, né, como autora desse grande romance que foi Memórias de Adriano. Como eu disse anteriormente, então, Memórias de Adriano, ela começou a escrever na década de 20, muito jovenzinha, lá aos seus 17, 18 anos. Ela levou praticamente 30 anos para falar para concluir essa sua obra. Ela escrevia, depois ela achava imatura, achava que não estava boa, pesquisava mais um pouco, aí ela perdia os originais, aí voltava tudo de novo, ou seja, já quando ela tinha quase 30 anos de idade, então em 1951, perdão, quando ela tinha já 47 anos de idade, já na maturidade, então, já estabelecida em Paris, é que ela publica, então, Memórias de Adriano, de 1951. Esta edição que eu tenho aqui é uma edição da editora Nova Fronteira, ela tem 330 páginas, provavelmente está em catálogo. Se não tiver em catálogo, e como os livros estão muito caros no Brasil, eu recomendo que você o procure em sebos. Se você estiver em São Paulo, tem um sebo excelente ali na Praça João Mendes. Se você estiver fora, você pode comprar pela internet. Tem um site aí chamado Estante Virtual, que congrega vários sebos e você recebe pelo reembolso. Eu devia ganhar uma grana aqui, porque eu vi fazendo publicidade desses canais, mas eu faço sem ganhar nenhuma grana mesmo, porque eu acredito que é o caminho mais fácil para você adquirir livros, porque livros estão pela hora da morte. Bom, e do que se trata então Memórias de Adriano? Memórias de Adriano, então, o Adriano aqui da história é o imperador, né? O imperador Adriano, que viveu no século I
da era cristã. Ele veio de 100 anos, 110, até governou o Império Romano, entre 110, 130 e 37, e ele era um imperador muito bem visto, era um imperador justo, que patrocinava, foi um grande patrono das artes, era um helenista, acreditava na cultura grega, e ele foi o sucessor do imperador Trajano. Então, Marguerite Yourcenar vai nos contar essa história na forma de uma autobiografia. Então, o livro é uma autobiografia ficcional, evidentemente, onde Marguerite Yourcenar vai, então, escrever sobre a vida e a morte do imperador Adriano, que viveu no século II, né, ano 100, século II da era cristã. Então, ela vai criar uma autobiografia ficcional, né? É a autobiografia inventada, criada pela Marguerite, mas onde ela se baseia em fatos reais. Ela pesquisou muito sobre a vida deste imperador romano, ela pesquisou muito sobre o Império Romano, a história dos imperadores, né? O antecessor, que foi Trajano, depois os sucessores dele, que foi Antonino e o Marco Aurélio, e ela vai falar, então, da vida deste grande imperador e do Império Romano, e o Senar, como eu disse, então, começa a escrever esse livro em 1920, e o livro vai ter várias versões, até chegar na versão final, de 1951. Adriano, então, é o retrato de um governante ideal, ele é o protetor das artes, ele é cultor do classicismo grego, como eu disse, ele foi um político preocupado com a vida dos escravos, e aqui essa preocupação você tem que levar em consideração que era a realidade e as contingências que se vivia no Império Romano. Né? Não dá para ter o pensamento de hoje sobre a escravidão, porque se tinha naquela época era quase que natural os povos conquistadores subjugar os povos conquistados e fazer escravos, né? Os egípcios foram escravos, os judeus foram escravos. Então, mas dentro dessa concepção de naturalidade que era ter escravos, parece que o Adriano se preocupava com a vida dos escravos, se é que hoje a gente pode considerar esse termo, mas ele era, então, o que Marguerite consideraria o governante ideal, e que Maquiavel também, Maquiavel acha que há uma geração aí de imperadores romanos que começa com Trajano, passa por Adriano, o Antonino, o Marco Aurélio, que seria assim, vamos dizer assim, imperadores que tinham mais a cabeça aberta, que não eram sanguinários e que conquistavam e matavam, e a única preocupação era conquistar territórios para o Império Romano. Adriano acha que o Império Romano já é grande demais e a preocupação dele é de manter a segurança das fronteiras contra a invasão dos povos bárbaros. E um detalhe, Adriano nasceu no que hoje seria considerado a Espanha. A Espanha ele foi adotado pelo casal Trajano e sua esposa, e Trajano vê nele, então, as características para o suceder. Ou seja, ele pretende que Adriano o suceda e ele o prepara. Então, é essa história, né? Pouco antes de morrer, então, Adriano, do alto da sua maturidade, né? Do alto do seu império romano, ele governou então entre 117 e 138 depois de Cristo. Ele decide escrever uma longa carta, testamento, ao jovem Marco Aurélio, o futuro imperador. Então, trata-se de uma autobiografia, como eu disse, em que ele passa em revista seus principais episódios da sua vida. Então, ele tinha uma relação muito próxima com a mulher de Trajano, que era a Plotina, né? Trajano foi o imperador que o antecedeu, e Pompeia Plotina era a mulher, e vamos dizer assim, a protetora. Ela que meio que fez a cabeça de Trajano, para que Trajano considerasse, então, Adriano como um dos sucessores do Império Romano. E ela era patrona das artes,
E Adriano, então, já se preparando para partir desta para melhor, ele resolve, então, contar sobre as campanhas militares que ele fez em diversas regiões da Europa, as viagens pela Ásia Menor, né, as discussões filosóficas com os principais pensadores, seu casamento com Sabino, mas o que mais se destaca, então, nesta autobiografia ficcional são os feitos públicos e heróicos. E também o grande amor da vida de Adriano, que foi o amor por um belo jovem, um efebo chamado Antino. Antino foi a grande paixão de Adriano, e naquela época, então, não existia o termo pedofilia como nós conhecemos hoje, e era natural, então, que os homens mais velhos, principalmente se ele era da casta nobre, né, como Adriano, se era imperador, que ele tivesse um relacionamento com efebos, né, com jovens mancebos, saídos da puberdade, e esse relacionamento era admissível na Roma Antiga, desde que não ultrapassasse os 19 anos, ou seja, ele podia manter o seu amante sem causar escândalo, sem prejudicar seu casamento lá com a Sabina, desde que o jovem efebo não chegasse na maturidade. Ele não podia se relacionar com um adulto, então. E aos 19, então, que era, vamos dizer assim, a idade limite, o Antino resolve cometer suicídio. Ele acha que sair da vida de Adriano dessa maneira era o melhor que ele podia fazer, e ele comete suicídio aí no auge do seu esplendor físico, ele acaba se suicidando, né? Ele acaba se matando nas águas do rio Nilo. E o velho imperador, então, questiona sobre esse destino, né? Sobre a fragilidade da existência, a inevitabilidade da morte, né? Ele diz assim, abre aspas, façamos força para entrar na morte com os olhos abertos. E ele fica tremendamente abalado, abatido com a morte do seu amante Antino. Ele, inclusive, passa a se dedicar a cultuar, né, a criar uma imagem de santo para Antino. Ele chega a construir uma cidade nas proximidades do Rio Nilo, em homenagem ao seu jovem amante. Ele passa, então, a viver em função de cultuar essa imagem como se Antino fosse um deus. E esta, então, a parte, vamos dizer assim, mais importante desta autobiografia ficcional que Marguerite Yourcenar vai tratar de uma forma brilhante em Memórias de Adriano. Então, Antino era um efebo, ele foi amante de Adriano até os 19 anos, que era, vamos dizer assim, a idade permitida entre os gregos e os romanos para o relacionamento homossexual de um homem mais velho, e depois da morte por afogamento no rio Nilo, Adriano declarou um deus, né? E fundou uma cidade nas proximidades do Nilo em homenagem a Antino. É engraçado é que esse termo, né, Antino, ele virou uma espécie de código para determinar as relações homossexuais de homens mais velhos com homens mais jovens, e quem usa e abusa dessa expressão foi o inglês Oscar Wilde. Então, tem um trecho do livro que eu gosto de destacar, e que eu queria pedir licença para ler para você, que é um pós-escrito da própria Marguerite Yourcenar, que ela diz assim, abre aspas, este livro foi concebido depois de escrito, no todo e em parte, sob diversas formas, entre 1924 e 1929, dos 20 aos 25 anos dela, né? Todos os manuscritos foram destruídos e mereciam selo. Encontrei de novo num volume de correspondência de Flaubert, muito lido e sublinhado por mim por volta de 1927, esta frase inesquecível. Abre aspas. Os deuses não existindo mais e o Cristo não existindo ainda, houve, de Cícero a Marco Aurélio, um momento único em que só existiu o homem. Grande parte da minha vida ia passar-se tentando definir, depois de escrever, esse homem sozinho e, no entanto, ligado a tudo. Trabalhos recomeçados em 1934, longas pesquisas,
umas 15 páginas escritas e supostas definitivas, o projeto retomado e abandonado várias vezes entre 34 e 37. Durante muito tempo, imaginei a obra sob a forma de uma série de diálogos em que todas as vozes do tempo se fizessem ouvir. Contudo, por mais que tentasse, o detalhe sobrepujava o conjunto. As partes comprometiam o equilíbrio do todo. A voz de Adriano perdia-se abafada por todos aqueles gritos. Não conseguia organizar o mundo visto e ouvido por um homem. A única frase que subsiste da relação de 1934, abre aspas, começo a discernir o perfil da minha morte, fecha aspas. Como pintor instalado diante de um horizonte, desloca sem cessar o seu cavalete, ora para a direita, ora para a esquerda, eu tinha afinal encontrado o ponto de vista do livro. Tornar uma vida conhecida, acabada, fixada, tanto quanto possa ser pela história, de modo a abranger com um único olhar a curva inteira, mas ainda escolher em um momento em que o homem viveu essa existência, a avalia, a examina e por um instante chega a ser capaz de julgá-la, fazer de modo que ele se encontre perante a sua própria vida na mesma posição que nós. Então, esse pós-escrito está na edição que eu tenho aqui, acho que está escrito em todas as edições, e é muito interessante, porque ela vai contar então como nasceu esse que, na minha opinião, é o maior e o melhor romance desta obra, muito inteligente, muito instigante, de Marguerite Yourcenar. E eu espero, então, nessa altura da videoaula, ter despertado o teu interesse para ler as obras de Marguerite. Então, como eu disse, nós destacamos aqui A Obra em Negro, de 1968, e Memórias de Adriano, de 1951. E se você chegou até aqui, nesse momento da nossa videoaula, eu tento fazer um link entre cinema e literatura e cinema. Não houve muita gente que se aventurou a tentar transformar os livros de Marguerite em roteiro cinematográfico, mas eu destaco um apenas, que se chama A Obra em Negro, do diretor belga André Delvaux, de 1987, com o grande ator Jean-Marie Volonté no papel de Zénon. Depois, uma curiosidade, houve no Brasil uma peça teatral, um monólogo, né, chamado Memórias de Adriano, que foi interpretado pelo ator Luciano Quiroli, de 2016. Confesso que eu não assisti esse espetáculo teatral, eu pesquisei e foi o que eu encontrei, e lembrando sempre que filmes não substituem livros, é apenas os complementa, e eu destaco então A Obra em Negro de André Delvaux, de 1987, com Jean-Marie Volonté no papel de Zé. E se você chegou até aqui, então, aquele momento que eu peço que você vá lá agora e dê um joinha para a gente continuar esse trabalho. Se você tiver pachorra, vai lá embaixo agora, deixa um comentáriozinho, pode fazer uma crítica, um elogio, descer o pau, me contar o que, é que você já leu de Marguerite Yourcenar, o que, é que você não leu, se você leu outros livros diferentes do que eu destaquei aqui, o que você quiser falar, me ajuda muito, isso é importante, porque me dá um feedback para saber se eu estou no caminho certo, né? Se vale a pena eu continuar com essas videoaulas aqui, se o canal Literatura Sem Fronteiras tem algum mérito, alguma importância para você. Beleza? E se você é daqueles que, como eu, ainda escreve e-mail, vai passar aqui agora então o meu e-mail, professorpanciarelli@gmail.com. Então, você pode escrever para mim, eu tenho o máximo prazer em responder, eu respondo todos os e-mails que eu recebo. Você pode fazer uma crítica, se quiser elogiar, está valendo também. Se quiser deixar um comentário, se quiser deixar uma sugestão, muitos espectadores deixam sugestões aqui de obras que eu não falei ainda, ou que não está na programação para a gente falar e a gente considera. James Joyce foi a sugestão de uma espectadora que eu atendi. O único senão que o canal Literatura Sem Fronteiras faz é sobre autoajuda. Por razões óbvias, nós não perdemos tempo falando em bobagem, mas de resto a gente está aberto ao pedido dos espectadores e às sugestões. Tem aqui embaixo também um caminho para uma plataforma de
financiamento coletivo que eu criei, que chama-se apoia-se.com/Antônio Pantiarelli. Se você tiver disponibilidade e quiser contribuir financeiramente com a gente não fica chateado. Ok? Então, e na próxima semana, então? Na próxima semana nós vamos fechar o ciclo, né, dessa temporada de grandes autores europeus, e eu escolhi um autor turco. Eu não havia ainda falado aqui de autores turcos. Eu escolhi Orhan Pamuk. Orhan Pamuk é um grande escritor turco, prêmio Nobel de Literatura, um autor muito interessante que, se você não conheceu, não conhece ainda ou não leu, eu recomendo que você não perca pitada da próxima aula. Fechando esta temporada, então, dos grandes autores europeus, eu vou falar de um homem que está na Turquia, a Turquia que tem uma parte na Europa e uma parte na Ásia, mas ele escreve, vamos dizer assim, muito, muito bem. É um autor extremamente instigante e interessante, chamado Orhan Pamuk. Ok? Combinado? Segunda-feira sem falta lá em casa. Eu espero vocês para a gente concluir então esta temporada de literatura europeia no canal Literatura Sem Fronteiras. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até lá.